Câncer, você não precisa continuar vivendo dentro da mágoa. Câncer, talvez você esteja reclamando porque sente que oferece muito e recebe pouco. Você lembra quem não ajudou, quem não reconheceu, quem prometeu e não cumpriu. E é possível que tenha razões reais para estar magoado. O problema não é sentir. O problema começa quando a mágoa passa a ocupar tanto espaço que você continua emocionalmente ligado a pessoas e situações que já não participam da sua vida. Você pode dizer que ninguém cuida de você, mas talvez esteja acostumado a cuidar de todos antes de revelar o que precisa. Depois, espera que percebam sua exaustão sem que você precise pedir. No amor, isso pode aparecer como silêncio seguido de cobrança. Você não fala o que deseja, acumula decepções e espera que a outra pessoa entenda a dimensão do seu sacrifício. Na família, pode existir a sensação de que tudo depende de você. Mas ser a pessoa mais sensível não significa ser responsável por manter todos bem. A transformação de Câncer começa com uma frase simples e difícil. Eu preciso de ajuda com isso. Não como acusação, mas como comunicação. A ação prática é escolher uma mágoa recorrente e separar duas coisas: o que a outra pessoa fez e o que você continua fazendo consigo ao relembrar isso todos os dias. Você não precisa perdoar rapidamente, mas pode começar a não oferecer mais sua energia inteira ao que já aconteceu. Câncer, viver melhor não significa deixar de sentir. Significa não permitir que a dor seja a única forma de manter uma história viva. Comente o que você precisa pedir, em vez de esperar que alguém adivinhe. Virgem, você não precisa esperar tudo ficar perfeito. Virgem, talvez a sua reclamação apareça como análise. Você percebe o erro, o atraso, a falha, o desperdício e a falta de organização. Muitas vezes, você está certo. O problema é quando enxergar o que está errado se torna mais fácil do que começar a construir uma solução. Você pode estar esperando a rotina ideal para começar um projeto, o momento certo para cuidar da saúde, a segurança completa para mudar de trabalho ou a certeza absoluta antes de apresentar uma ideia. Enquanto isso, a vida fica em preparação permanente. No amor, essa postura pode fazer você analisar tanto as atitudes da outra pessoa que esquece de mostrar o que sente. Você identifica todos os riscos, mas não permite que o vínculo atravesse a fase inicial de imperfeição. No trabalho, pode reclamar que ninguém faz tão bem quanto você. Mas, se você não delega, explica ou aceita que outra pessoa aprenda de maneira diferente, acaba preso a tudo. A transformação de Virgem começa quando você troca crítica automática por uma pergunta prática. Qual é a menor correção que posso fazer hoje? A ação prática é escolher uma área da vida e trabalhar com a regra dos 70%. Entregue uma primeira versão, faça uma melhoria e observe o resultado. Não espere sentir que está completamente preparado. Virgem, você não precisa abandonar seu senso de qualidade. Precisa impedir que a busca por qualidade seja usada como justificativa para não se expor. Viver bem não é ter tudo sob controle. É saber melhorar sem transformar cada imperfeição em prova de fracasso. Comente. Em qual área você está esperando a condição perfeita para começar? Libra, você não precisa agradar todo mundo para ter paz. Libra, talvez você reclame que as pessoas não consideram suas necessidades, mas quando alguém pergunta o que você quer, você responde: para mim tanto faz. Você pode estar cansado de aceitar decisões dos outros, mas também teme que expressar sua vontade provoque conflito, rejeição ou uma mudança no relacionamento. A paz que depende do seu silêncio é apenas uma pausa antes do ressentimento. No amor, isso pode aparecer quando você concorda com encontros, horários e planos que não deseja.
Depois, sente que a relação não considera você, embora nunca tenha dito claramente onde precisava ser considerado. No trabalho, pode aceitar uma tarefa, um prazo ou uma condição injusta para não parecer difícil. Mais tarde, a reclamação cresce porque ninguém percebeu o quanto você estava sobrecarregado. A transformação de Libra começa com uma escolha pequena e clara. Não é necessário iniciar uma grande discussão. É preciso parar de abandonar sua preferência em todas as decisões. A ação prática é usar uma frase direta. Eu prefiro isso. Para mim, esse prazo não funciona. Ou, eu não quero assumir essa responsabilidade dessa forma. Observe o que acontece. Pessoas maduras podem discordar e continuar respeitando você. Se uma relação só permanece quando você concorda com tudo, o problema não é a sua falta de diplomacia. Libra, viver bem não significa eliminar todos os conflitos. Significa não transformar a própria vontade em algo invisível para manter uma aparência de harmonia. Comente, qual opinião você precisa expressar com mais clareza? Escorpião, você não pode mudar o que já aconteceu controlando tudo. Escorpião, talvez você esteja reclamando porque alguém quebrou sua confiança, escondeu uma informação ou tomou uma decisão que afetou você. A sua desconfiança pode ter uma história. Nem toda suspeita nasceu do nada. Mas existe um ponto em que investigar, revisar conversas e imaginar cenários passa a consumir mais energia do que o próprio acontecimento. Você pode estar tentando recuperar controle sobre algo que só pode ser encerrado ou compreendido. E quanto mais tenta antecipar uma nova decepção, menos consegue viver o presente. No amor, isso pode aparecer como testes, perguntas indiretas ou distância estratégica. Você quer saber se a pessoa se importa, mas evita perguntar diretamente porque teme ouvir uma resposta que não consegue controlar. No dinheiro, pode haver uma dificuldade em dividir responsabilidades porque você acredita que, se não verificar tudo, será enganado. Organização é saudável, vigilância permanente é exaustiva. A transformação de Escorpião começa ao separar intuição de conclusão. Sentir que algo mudou é uma informação, não é ainda uma prova. A ação prática é fazer uma pergunta direta e ouvir a resposta antes de criar uma história completa. Depois, observe a coerência entre o que foi dito e o que acontece. Você não precisa ser ingênuo para ser aberto. Escorpião, viver bem não é confiar em todos. É não permitir que uma experiência antiga governe cada relação nova. Comente. Você sofre mais pelo que aconteceu ou pelo que imagina que pode acontecer? Capricórnio, você não é apenas aquilo que consegue carregar Capricórnio. Talvez você diga que está cansado, mas continue aceitando mais uma tarefa. Reclama que ninguém ajuda, mas sente dificuldade de delegar. Fala que gostaria de descansar, mas interpreta qualquer pausa como perda de tempo. Você pode ter se tornado tão responsável que as pessoas passaram a acreditar que você não precisa de cuidado. Existe uma diferença entre ser forte e estar sozinho, porque não consegue mostrar necessidade. No trabalho, você pode estar assumindo tarefas que deveriam ser divididas. No dinheiro, talvez esteja sustentando responsabilidades que não são apenas suas. No amor, pode oferecer segurança por meio de soluções, mas esquecer de dividir sentimentos e pedir presença. A transformação de Capricórnio começa quando você percebe que sobrecarga não é uma medalha. Ninguém precisa adoecer para provar comprometimento. A ação prática é escolher uma responsabilidade e fazer uma destas 3 coisas: delegar, renegociar o prazo ou dizer claramente que precisa de apoio. Não espere chegar ao limite para comunicar. Se alguém se decepciona porque você não consegue fazer tudo, isso não prova que você falhou. Pode apenas revelar que a expectativa estava desequilibrada.
Capricórnio, viver bem não significa abandonar suas metas. Significa construir uma vida em que você também exista fora das obrigações. Comente o que você está carregando sozinho e já poderia dividir. Transformar a vida não é acordar todos os dias motivado. É fazer uma escolha diferente, mesmo quando a emoção ainda não acompanhou. Para Câncer, pode ser pedir em vez de esperar. Para Virgem, começar antes da perfeição. Para Libra, dizer o que quer. Para Escorpião, perguntar antes de concluir. Para Capricórnio, dividir uma responsabilidade. Perceba que nenhuma dessas mudanças exige que você se torne outra pessoa. Elas apenas interrompem um automatismo. Você não precisa parar de reclamar de um dia para o outro. Quando perceber que está repetindo a mesma frase, acrescente uma pergunta: qual é a próxima ação possível? Se a situação não depende de você, talvez a ação seja aceitar, afastar-se, procurar ajuda ou estabelecer um limite. Transformar não significa controlar tudo. Significa recuperar a parte da vida que ainda pode ser escolhida. Reclamar pode ser uma forma de reconhecer dor, injustiça ou exaustão. O ponto de transformação é perceber quando a reclamação se torna um ciclo que substitui a ação possível. A mensagem central é: você não controla tudo o que acontece, mas pode recuperar alguma escolha sobre a forma como responde, organiza a vida e pede ajuda. Agora, comente o seu signo e complete a frase: eu começo a transformar minha vida quando... Inscreva-se no Astro Guia Horóscopo para acompanhar conteúdos sobre os padrões dos signos, relacionamentos, dinheiro e escolhas práticas. Se você se identificou com a sensação de carregar tudo sozinho, assista ao próximo vídeo sobre o padrão emocional que cada signo precisa abandonar. E se o seu problema é repetir relações que machucam, procure o episódio sobre o padrão amoroso do seu signo. Viver bem não significa não ter problemas, significa não entregar todos os dias o comando da sua vida ao mesmo problema. Até o próximo vídeo.